tudo bem com vocês? Vamos então para mais um podcast nosso sobre nossa atividade de hoje, 2 de junho de 2020, com a professora Natália. Então vamos prestar atenção aqui. A nossa atividade, a nossa primeira questão, um texto verbal e um texto não verbal. Esse texto não verbal é produzido justamente por uma imagem, né? E temos aqui uma imagem de 2 mãos, cores diferentes e em destaque, né, no meio, temos na prevenção do coronavírus, pense na saúde de todos, porque uma mão lava a outra. Bom, porque uma mão lava a outra, a gente já pode pensar num contexto, né? Porque a gente tem que lembrar que textos de publicidade, de propaganda, geralmente tem essa questão do jogo de palavras e do conhecimento de mim. Todos nós sabemos que estamos vivendo em um momento de pandemia, né? E é fato que se fala muito do coronavírus nesse momento. A nossa questão vem perguntando qual é o objetivo do texto. Vamos pensar que estamos tratando aqui do assunto central do coronavírus, né? E dos perigos que temos do coronavírus. Mas qual é o sentido quando eu digo porque uma mão lava a outra? Precisamos pensar no que nessa frase? Qual é esse sentido de que uma mão lava a outra? Qual é o sentido que geralmente utilizamos essa frase? Então vamos pensar em todas essas alternativas e lembrar justamente do texto verbal e da imagem e do que ela quer nos remeter, né? Aí temos na nossa segunda atividade, ex-Globo, Matheus Ribeiro é hostilizado nos bastidores da Record. Bom, precisamos ter conhecimento de que o Matheus Ribeiro, ele estava, né, na TV Anhanguera, né, fazendo jornalismo e acabou pedindo conta e foi para a Record. E aí temos, né, toda a nossa questão aqui que trata a nossa notícia. Alguns profissionais da Record TV decidiram mandar uma carta para a diretora da emissora criticando em tom preconceituoso Matheus Ribeiro. Apresentador do Jornal Nacional da Globo, o jornalista Matheus Ribeiro decidiu deixar a emissora carioca e aceitou um convite feito pela Record TV de Brasília. Porém, a chegada do profissional não foi vista com bons olhos e o rapaz passou a sofrer críticas de outros contratados do canal religioso. De acordo com notícias da TV, os jornalistas da Record Brasília alegam que outro jornalista da emissora, Luiz Carlos Braga, foi demitido para dar lugar a Matheus. Mas eles não estariam de acordo com a troca do profissional que tem uma carreira de 3 décadas e ilibada reputação, por outro cuja única relevância curricular é a sua orientação sexual. Os profissionais também declararam que a emissora perdeu ao trocar o certo pelo duvidoso. Em outro trecho, colocaram a orientação sexual de Matheus Ribeiro como uma forma de obter atenção midiática para ter relevância e benefício próprio. Vale lembrar que Matheus assumiu sua sexualidade e relacionamento com o militar Yuri Piazzarolo antes de assumir pela primeira vez a bancada do Jornal Nacional. O jornalista foi o primeiro profissional assumidamente gay a apresentar o noticiário. Apesar das críticas diretas, consideradas preconceituosas, a Ribeiro, os contratados da Record Brasília declararam que as reclamações são diante da maneira inadequada do qual um dos profissionais mais prestigiados da história do telejornalismo do Distrito Federal foi desligado. Está disponível em Notícias Minuto, Fama, e
podemos aqui ver, né, também que nessa notícia ela tem um certo ar de depreciação, né, de Matheus Ribeiro. E a gente entende aqui o que deu origem a esse texto. Qual é o fato aqui central que deu origem a esse texto? Então vamos lembrar que a gente tem um título, né, a gente tem um corpo de texto, e nesse corpo de texto a gente tem que obedecer aquelas regrinhas: o que, como, quando, onde, por quê. Lembrando de que origem é esse texto e por que se desencadeou esse texto. Aí assim a gente tem a resposta, né, da nossa pergunta da atividade 3, pensando nesses critérios. Na questão 4, o título tem como finalidade. Bom, lembrando que o título tem como finalidade, né, mostrar do que vai se tratar o corpo do texto. Qual é a finalidade aqui nesse sentido? A, B, C ou D. E na questão 5, aí a gente tem uma perguntinha, né? Lembrando da nossa gramática normativa. E qual é a opção válida, né, em relação à frase: apresentador do Jornal Nacional da Globo, o jornalista Matheus Ribeiro decidiu deixar a emissora carioca e aceitou um convite feito pela Record TV de Brasília. Porém, a chegada do profissional não foi vista com bons olhos. A palavra porém estabelece uma relação de quê? É de adição? Lembrando assim das nossas orações, qual o conectivo ali que é de adição? Qual é o de oposição? Qual é o de conclusão? Qual é o de alternância? Então a gente precisa revisar essas questões se a gente tiver com dúvida das orações coordenadas. E aí na próxima questão temos um estudo prevê de quando, né, essa pandemia vai acabar. E vou deixar que vocês façam essa leitura sozinhos, mas que retirem aqui, né, do texto o quantitativo do que vocês acham, de que tipo de linguagem é essa. Lembrando que numa notícia, numa reportagem, qual é o tipo de linguagem que a gente utiliza. Vale a gente lembrar que nos gêneros textuais diferentes existem questões, né, a serem abordadas da linguagem às vezes diferente. Então vamos pensar, onde que está essa linguagem? Ela é formal? Que tipo de linguagem que é formal? Que tipo de linguagem que a gente tem aqui como literária, informal? O que é uma linguagem informal? A nossa do dia a dia é uma que não tem tanta a questão de pensar na gramática. Que tipo de linguagem que é a científica? Então a científica vai abordar o que? Dados e tudo. Então vamos pensar em todas essas questões para conseguir responder a nossa atividade. Então, bons estudos, fiquem em casa, se cuidem, protejam-se, e também protegendo-os, vocês estarão protegendo as outras pessoas. Fiquem com Deus e até a nossa próxima atividade.